E aí, pessoal, hoje eu vou dar uma breve explanação sobre o tema que foi tratado na nossa apostila lá, né, em relação ao nosso pet. Bem, continuamos falando sobre contratualismo. E o texto que a gente vai tratar, ele remete a uma dicotomia que existe entre dois pensadores. Um deles é Thomas Hobbes, que a gente já conhece, e o outro é Frederic Bastiat. Então, o texto tenta explorar quais são as nuances, quais são as diferenças que tem entre o pensamento de cada um desses caras. O Hobbes, que já é nosso conhecido, já vimos em aulas anteriores, ele é um camarada que parte da ideia de que antes, né, da criação da sociedade, quando vivemos no estado de natureza, né, antes da constituição da sociedade, o mundo vivia numa espécie de guerra de todos contra todos. Aí ele tira aquela célebre frase, né? O homem é o lobo do homem. Ele não está falando com isso, tá? Que a humanidade é desigual antes da criação da sociedade. Muito pelo contrário, ele fala que todo mundo tem pé de igualdade e isso gera desconfiança do outro e acaba virando uma luta de todos contra todos. Para fazer uma analogia aí para vocês compreenderem, parece a ideia daquele filme Uma Noite de Crime, né? Em que um dia por ano não há leis. E você pode fazer o que bem entender. Isso, no caso do filme, na lógica do filme, seria para você poder desabafar, jogar para fora tudo que está reprimindo durante os outros dias do ano. E acaba virando um caos a sociedade. Há situações parecidas que ocorreram no mundo real. Temos um exemplo aí de duas greves de policiais que ocorreram no Brasil aí, na última década. Houve uma no Espírito Santo já há um tempo, em que causou uma série de mortes, aumento dessa estatística de violência e tal, roubo, homicídio. E uma outra situação que aconteceu recentemente no Ceará também, né? Teve uma greve de policial, que aí tiveram que usar a segurança nacional, né? Polícia que eles criaram aí, que é federativa, para poder, o exército, né, no caso, para poder dar conta do que estava acontecendo lá, né? Então, o Hobbes fala que o Estado, ou seja, o governo, ele é um mal necessário. Então as pessoas não respeitam as outras se não tiver ninguém para regular. Ele é um cara absolutista, ele defende que o rei deveria mandar, né, em tudo. Um indivíduo, um monarca deveria mandar nas coisas, porque era mais sensato do que deixar tudo a Deus dará. E por mais que sejam ruins essas escolhas, ainda assim seriam melhores que não tiver ninguém para orientar. Alguém para te determinar o que fazer. Bem, aí um outro texto que a gente vai ver é o texto do Frederic Bastiat, que é um autor liberal, que ele vai falar o inverso do Hobbes. Hobbes vai dizer o seguinte: eu vou ceder minha liberdade em prol de segurança. Então é um Estado meio que autoritário, eu tenho que fazer coisas que o Estado me determina e em troca eu tenho minha vida, tenho minhas coisas, tenho meus bens. Já o Bastiat fala que o Estado ele deve ter uma outra característica. Ele deve garantir as liberdades individuais. O Estado não pode, de forma nenhuma, ser totalitário. E acontece que as leis muitas vezes são criadas nesse sentido. Então o Bastiat propõe uma reforma em que as leis elas sirvam para garantir a liberdade do indivíduo. Então o Bastiat não vê como uma espécie de... fugiu o conceito, oposição entre Estado e liberdade. Muito pelo contrário, o Estado está para garantir a defesa da minha segurança, da propriedade privada, do meu direito de expressão. Então, ele propõe que o Estado esteja a serviço do indivíduo e não o indivíduo esteja a serviço da sociedade.
Então é mais ou menos essa que é a diferença que tem entre um e o outro. Ou é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Até mais. Tchau.